Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos, né? Muita saudade aí desses encontros aqui na ABC, nessa casa que nos promove tantas oportunidades de aprendizado. Estamos aqui hoje com a querida Geisa Makishi, que está lá no Cerrado Brasileiro, e juntas a gente vai trazer, a gente espera, informações, né? Importantes aí para todos nós. A gente vai fazer a apresentação, vamos deixar os minutinhos finais aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser nos chamar, deixar no chat aqui embaixo, no QR Code, enfim, né? E será um prazer poder estar compartilhando aí com vocês. Então, vamos começar, né? Porque, embora o nosso tema seja de acalmia, temos os tempos, né? Então, vamos lá. Nossa proposta é esse tema de hoje, da gente refletir um pouco sobre isso. Tem uma turma que me conhece, né? Eu sou a Eliane, professora aí de muitas pessoas, mas estamos de casa nova, né? Agora na Fison Ingredientes. Então, é em nome da ABC, da Fison Ingredientes e da Bio Cerrado, né? Damos as boas-vindas a todos aí. Lembrando que esse webinar ficará gravado e estará disponibilizado no canal do YouTube da ABC, tá bom? E se alguém precisar depois de apresentação, alguma coisa, só chamar a gente que a gente está à disposição. Falar um pouquinho da Fison, uma empresa nova, né, que vai completar ainda um ano de vida, e nós somos distribuidores, né, de matéria-prima, somos uma empresa brasileira, focada aí, estamos localizados em Jundiaí, e a nossa tarefa, a nossa missão é fazer a distribuição de ingredientes naturais para cosméticos, né, que estejam aí associados ao conceito de beleza limpa, né? Além das matérias-primas, que a gente tem todo um capricho para poder escolher essas empresas representadas, os nossos parceiros, a gente também tem o apoio técnico, né, ao P&D, de quem precisar e quiser compartilhar aí sugestões, ideias e desafios. Quero apresentar agora oficialmente, né, a Geisa Makishi, que é uma pessoa muito querida para mim, uma profissional incrível, que a gente já se conhece há um tempo. Então, seja bem-vinda, Geisa, agora é com você. Obrigada, Eliane, pessoa maravilhosa, né? Foi minha professora, ainda é, né? Sempre estamos aprendendo. E em nome da Bio Cerrado, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui no estado de Goiás, trabalhamos com plantas medicinais e o processamento. E antes de falar um pouquinho, eu quero apresentar, mostrar um pouquinho da Chácara Morada do Sol, que é onde acontece o plantio e todo o cuidado aí, o processamento dessas plantas medicinais para entregar os insumos para todo o Brasil. Hoje apresentaremos para vocês a Bio Cerrado Insumos, uma empresa localizada na Chácara Morada do Sol, que é o palco das plantas medicinais. Localizada no Brasil, no coração de Goiás, no Cerrado, nasceu há 13 anos. Aqui trabalhamos com cultivo orgânico na modalidade agrofloresta, respeitando assim o ciclo fisiológico de cada planta. Produzimos vários insumos vegetais, dentre eles o suco de aloe vera e mais de 200 extratos, glicerinados, alcoólicos e oleosos. Uma ideia que nós desenvolvemos do início do nosso plantio foi o reflorestamento e também a ideia de agrofloresta. Por quê? Porque era um jeito de trazer todos os seres que antes habitavam aqui este local. Hoje, aqui em Itapuranga, na Chácara Morada do Sol, nós temos o cultivo orgânico, uma modalidade agrofloresta com essa preocupação e respeito ao solo, aos trabalhadores, e pegamos todo o que nós temos aí do melhor que a terra, né, que a natureza nos deu, nos presenteou, produzimos os extratos vegetais, os óleos essenciais, hidrolatos, fazemos todo um controle de qualidade, as análises, seja aqui ou até mesmo em parcerias com instituições como universidades. Nós trabalhamos no plantio da babosa, nós desde pequenininha até adulta,
nós levamos ela para o canteiro, aí depois nós colhe para fazer o gel. Aí nós temos o horário certo para cortar das 7 às 10 e das 4 às 5. Para levar um bom produto para vocês. Quanto ao plantio, nós hoje desenvolvemos o nosso próprio fertilizante, estamos trabalhando para melhorar mais ainda a qualidade e fazendo com que o sonho prevaleça. Produzir orgânico no Brasil não é fácil, eu acho que no mundo não é fácil, porque tem uma indústria, uma cultura já muito estabelecida, que é muito convencional, e nós estamos em Goiás, no Cerrado Brasileiro, e há 13 anos nós estamos fazendo isso praticamente fora da curva. E somos hoje conhecidos, respeitados, nossos produtos são bem aceitos e continuamos aqui fazendo o que aprendemos e estamos sempre aprendendo a fazer, que é respeitar a natureza, respeitar o ser humano e cada um ter saúde, beleza, qualidade de vida, que é o que nos interessa. Então, como vocês viram, aí é um pouquinho do que nós somos. Temos aí todo esse plantio, todo um estudo de cada planta que vai ser, né, cultivada aqui na Chácara Morada do Sol. Somos uma empresa que nós nascemos em 2010. Estamos aí 100% brasileira, nós cultivamos hoje mais de 100 espécies vegetais nessa modalidade agrofloresta, porque é muito importante para preservar o solo, né, para melhorar aí todo esse ecossistema do da terra mesmo. Pode passar, Eli. E aqui nós temos as espécies vegetais, elas são catalogadas, nós temos esse CATAS depositadas no herbário da Universidade Federal de Goiás, então são plantas validadas botanicamente. Aqui eu trouxe nessa foto aí para vocês verem uma folhagem central, que é a cúrcuma longa, que é o açafrão, e nós temos todo esse controle da cadeia produtiva, que tem como responsabilidade principal garantir essa rastreabilidade, a qualidade e também, claro, a sustentabilidade. Atuamos junto a instituições parceiras, como universidades, na questão de análises quali-quantitativas, a fim de entregar um melhor insumo para todos, seja para cosmético humano, para o setor veterinário e para saneantes também. Vamos passar. Aqui a proposta da Biocerrado, desde o princípio, foi produzir o seu adubo, então trabalhamos com compostagens, com estercos provenientes de gado livre, trabalhamos também com a cobertura morta, porque tem a proposta de preservar os micro-organismos do solo, porque é ele que faz tudo, né? Ele que entrega todos os nutrientes para a planta, quando a gente vê essa natureza tão viva na terra, e também priorizamos manejos e colheitas manuais a fim de não compactar solo e reduzir o impacto o máximo possível, e tudo isso acontece na Chácara Morada do Sol, e a fábrica do processamento desses insumos também é aqui. Então, ao lado, a gente abre a porta e tem aqui os canteiros, tem toda a chácara, tem todos os talhões, como vocês podem ver aqui nesse quadro, a gente vê que a Justiça pectoralis, que é o chambá, que é uma planta bem interessante, que nós temos trabalhado com ela, e tem já vários estudos. Vamos passar um pouquinho para a gente ver outras. Aqui, nesse primeiro, a Cordia verbenácea, que é a erva baleeira, uma planta bem interessante, bem
conhecida no universo farmacêutico. Ao lado tem o ósmo gratíssimo, que é a alfavaca, a aloe vera, que dela nós extraímos o suco de aloe vera, e todas essas outras plantas, como a melissa, a basela alba, que é a bertalha, uma planta riquíssima em zinco, todas essas plantas nós temos condições de produzir extrato glicerinado, extrato na versão oleosa, através de uma extração oleosa, e também um extrato hidroalcoólico, com a extração através do álcool etílico. Também temos a Eclipta alba, uma planta muito estudada para queda capilar, para alopécia, o Kalanchoe pinata, que é o briófilo pinata, folha santa. São plantas muito bem adaptadas ao cerrado, né, ao nosso solo. Acima aqui você vê o Plectranthus amboinicus, tanto a variegata, que é essa de bordadura branca, quanto essa outra totalmente verdinha, uma planta extremamente antisséptica, muito interessante para a higiene oral. Abaixo, a Baccharis trimera, que é a carqueja, também bem interessante, até tem outros estudos aí investigando o potencial fotoprotetor dessa planta, e uma planta fácil cultivo, bem adaptada no Brasil. Ao lado aqui, uma planta bem conhecida no mundo cosmético, né, que é a centela asiática, que é bem conhecida aí para produtos capilares. Aqui, enfim, nós fazemos o suco de aloe vera. Essa foto aqui, vocês estão vendo, é o nosso suco de aloe vera sendo processado, tá? E também usamos o extrato glicerinado. Todos os nossos insumos são insumos certificados. Temos a certificação pelo IBD, seja no plantio, um cultivo orgânico, mas também no processamento, através da certificação de IBD ingredientes naturais e a certificação IBD vegana. Não só como para atender o mercado, mas como propósito da empresa. E aqui vocês veem uma imagem do suco, né, do processamento da aloe vera. Temos esse cuidado aqui nesse processamento manual, que é extremamente importante na eliminação dos heterosídeos antraquinônicos das aloínas. Aqui vocês podem ver essa outra imagem e o processo de trituração. E aqui, como a gente vê, fazemos o doseamento de metais pesados, seja no solo ou seja no insumo. Aqui nós temos um resultado com resultados assim, bem inferiores aos limites estabelecidos para metais pesados em drogas vegetais. Então, temos resultados fantásticos, até mesmo porque temos esse trabalho aqui de cultivo há mais de 15 anos. Então, hoje a gente consegue validar com toda certeza a pureza aí de todos os ingredientes nesse quesito de metais pesados. E também, na parte de aloe vera, no gel de aloe vera, fazemos o doseamento dos heterosídeos antraquinônicos, porque, como se sabe, tem alguns limites estabelecidos, que é inferior a 50 ppm, conforme parâmetros nos Estados Unidos, e conseguimos, né, através do método que a gente adota, seja preconizando o horário de colheita e processamento, temos resultados inferiores a 0,31 ppm, então um resultado fantástico, que a gente pode garantir essa segurança do ingrediente na fórmula, seja para uso infantil, seja para várias questões, aplicações, uso íntimo, e também para atender todos esses setores, né, como cosmético humano, veterinária e também até a parte de saneantes. Vamos passar um pouquinho. Enfim, aqui está aberto o convite para vocês conhecerem a Biocerrado. Ficamos em Itapuranga, na Chácara Morada do Sol, próximo a Goiânia. É muito importante quando nós focamos em produzir o insumo, mas também cultivar. Então, nós garantimos toda essa cadeia e com essa validação botânica, que quando nós falamos em melissa, estamos usando de fato a melissa, o Cymbopogon citratus, e daí por diante, dentre tantas outras que temos. Então, como proposta da Biocerrado, ela tem uma proposta de respeitar o ciclo do desenvolvimento de cada planta, respeitando essa natureza e trabalhando de forma para conseguir extrair esses constituintes aí, conforme essa riqueza, totalidade que a planta tem e nos entrega, né, diariamente. No nosso dia a dia, nós temos essa oportunidade. E eu quero agradecer e
Em conjunto, a Biocerrado, em parceria com a Fison, que tem a mesma proposta de entregar ingredientes responsáveis, ingredientes dentro desse conceito de beleza limpa, desenvolvemos um dos blends, né, um blend hoje, que é o Biocalmin. E a Eliane está com a palavra para estar apresentando esse blend que foi elaborado por nós. Que bom. Gente, melhor do que essas imagens é ir lá. Pessoalmente, tive essa satisfação, esse prazer. É realmente muito bom ver que o Brasil tem projetos incríveis, pessoas incríveis. E, né, como a Geisa disse, foi minha aluna, eu me encantei com o projeto há mais de 10 anos atrás, fui conhecer. Realmente, né, a gente acredita que a gente pode dar certo aqui no Brasil. Então, como a gente não gosta só de falar, mas a gente gosta também de que a gente experimente, né? E numa experiência online, alguns sentidos a gente não consegue conquistar, mas alguns sim. Então, eu quero fazer uma proposta aqui para a gente fazer uma vivência um pouco de acalmia, tá? Rapidinho, para a gente entender um pouquinho como é que a gente pode realmente mudar o nosso padrão né, mental. Vou convidar aqui para a gente se aquietar um pouquinho. Né? Todos nós escolhemos uma posição adequada, ereta, com a coluna bem certinha, com o apoio dos pés, né, as plantas no chão. Então, basta um pouco segundos que possa fazer essa reconexão que a gente chama de fonte da vida. De onde nós viemos? Estar em harmonia com a natureza, estarmos em harmonia conosco, né? Que é essencial e verdadeiro dentro de cada um de nós. E essa experiência é uma proposta para a gente se lembrar, por mais que o nosso dia esteja apertado, corrido, a gente pode se desligar um pouco, né? Da loucura, da urgência, de que nós somos tão belos como essas meninas e tudo isso que a gente já viu apresentado aí. Aí a gente vai voltando um pouquinho, né, para aqui agora, planeta ABC, falar novamente de cosmetologia e focar num assunto que está bastante em pauta já há um tempo, que é o estresse, né, que é o que nos tira desse estado de acalmia. O estresse em si não é bom nem mal, né? Ele na dosagem certa, né? Isso a gente fala muito na área farmacêutica, na área química, dos cosméticos, tudo é uma questão de dosagem, né? O quanto de estresse nós estamos submetidos, né? Na medida certa, nos ajuda a vencer os desafios, a encontrar os caminhos, as respostas. Numa dosagem exagerada, a gente passa, né, do benefício, né, do remédio para o veneno, e aí a coisa complica um pouco para a gente. E aí a gente traz um pouco essa questão que o estresse não é uma coisa que está só lá, né, no universo das meditações, enfim, como a gente lidar com isso, porque ele tem uma ação bioquímica, né, palpável, mensurável, na nossa pele. Né? O aumento do estresse leva, né, ao aumento de produção de cortisol e adrenalina. Com o aumento dessas duas substâncias, né, em tempos, né, exagerados, vamos dizer assim, dosagens exageradas, a gente tem, né, um aumento de algumas questões metabólicas nossas. Então, aumento de suor, né, e de produção de sebo. Com essa desordem, a gente também tem uma tendência à produção excessiva de radicais livres, porque nesse aceleramento, né, de que todas essas reações bioquímicas aconteçam, pode ocorrer reações indesejadas, e automaticamente a gente, né, se depara com um processo inflamatório instalado. E aí, com toda essa bagunça, a gente começa a ter o quê? Uma queda de produção do bom colágeno, né, do colágeno ideal, daquele que todo mundo gosta, que está super na moda agora, né, todo mundo falando em colágeno. E sem colágeno bom, a gente tem aumento de flacidez, né, e surgimento de rugas. Então, em dois blocos aqui separados, a gente pode, né, pensando aqui em skincare, né? Isso nos leva a pensar o quê? No envelhecimento precoce. Porque envelhecer é intrínseco, né? Vamos. Mas a gente não precisa acelerar, né? A gente não precisa ter pressa para envelhecer.
E aí surge, né, na medida dessas descompensações todas aí que a gente comentou, surgimento, né, de mais dermatites, né, do surgimento de acne, discromia, claro que dependendo de indivíduo para indivíduo, faixa etária, enfim, várias outras questões. E olhando um pouco aqui para couro cabeludo, né, que é uma parte também da nossa pele muito importante, muito dedicada nesse universo dos cosméticos, né, que a gente começa a ver produção de aumento de sebo, né, levando aí a presença de dermatite seborreica, deficiência circulatória e queda de cabelo, o enfraquecimento desse cabelo, que é o que ninguém quer que aconteça, né? Então, a gente não quer, né, a pressa para envelhecer nem na face, porque essa palavra envelhecimento sempre está muito ligada à face, mas a gente tem que lembrar que tem as mãos, que tem os cabelos, né? E todo esse conjunto é o que nos promove aí uma condição de bem-estar. Quando a gente, né, se propôs a junto pensar em alguma solução para isso, e aí sou muito grata de ter tido essa oportunidade de parceria aí com a Biocerrado, que sempre foi muito parceira mesmo, de trazer aí um ativo brasileiro, né, que é um blend botânico produzido com toda aquela chiqueza que a gente viu, que a Geisa mostrou, todo aquele carinho, todos aqueles detalhes, né, com a proposta de reduzir de forma natural respostas inflamatórias na pele. Essa é a primeira etapa dos testes que a gente realizou. Nós os realizamos, depois eu vou explicar melhor. Vamos falar do que ele tem, né? Ele tem a Beldroega, que é muito conhecida no universo cosmético como portulaca, né? A aloe vera, que todo mundo conhece, a Aquileia millefolium e a erva santa, que é a calanchoe. Da combinação, né, bem pensada e bem combinada disso, surgiu o Biocalmin, que é um ativo que apresenta, né, propriedades parecidas, né, com o CBD, ou seja, é um bioativo CBD-like, que tem como objetivo trazer acalmia, né, ser um dermocalmante para a pele. Quando a gente pensa nisso, né, não só face, mas como couro cabeludo também, e aí a gente consegue, né, na reunião, né, dessas plantas, dessas propriedades dessas plantas, e de forma sinérgica, porque uma potencializa, né, na presença da outra, outros benefícios, a gente pode citar aqui a ação dermocalmante, hidratante, imunomoduladora, nutritiva, cicatrizante, antioxidante, fotoprotetora, antirradicais livres e anti-inflamatória. Por quê, né? Porque são plantas, né? A associação dessas plantas são riquíssimas em polissacarídeos, né? Então, né, dos mais conhecidos, como beta-glucan, há outros polissacarídeos também muito diferenciados, como a aloe feron, que é bem característico da aloe vera, mas a gente tem presença de proteínas, aminoácidos, né? Glicoproteínas, ácidos orgânicos, enzimas, esqualeno e saponinas, como categorias de substâncias ativas. Tanto a presença de aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles que a gente precisa nutrir a pele para poder obtê-los, né? A nutrição pode ser, claro, por uma dieta rica e equilibrada, mas também a nutrição se dá de forma tópica, né, pela presença de cosméticos, assim como os aminoácidos naturais, que são os normalmente encontrados e necessários na nossa pele. Aqui, mostrando para vocês um pouco do teste que a gente fez com o pessoal lá da Nucleovitro, uma turma muito legal também, de cientistas, meninas brasileiras, a gente fica muito orgulhoso disso, de ver essa turma, né, saindo das universidades aí, fazendo um trabalho riquíssimo, assim, in vitro. A gente leva desafio lá e a Bibiana fala para a gente, olha, tenha tal mediador, tal substância, ela deve dormir com os livros de anatomia, de fisiologia, entende tudo sobre membrana celular, enfim. E aí o que a gente fez, a sugestão dela foi da gente testar, né, o marcador IL-6 e a TNF-alfa, e como resposta a gente teve, né, uma redução, ou seja, dessas respostas, desses marcadores que trazem, né, consequências não desejadas para a pele, principalmente questões inflamatórias, né? Então, do IL-6, houve uma redução de 72,5% de resposta inflamatória, né? Da TNF-alfa, 54,3%. Quando a gente soma, né, essas duas competências,
A gente entrega para a pele uma competência de se refazer naturalmente de uma forma mais rápida, mais eficaz, sem causar danos, né, às outras estruturas e aos outros micro-organismos, enfim, tudo aquilo que a gente vem discutindo ultimamente, né? Então, conclusões dos testes lá que nos foi passado pelo pessoal da Nucleovitro, né? Que reduziu a expressão gênica dos marcadores, IL6 e TNF-alfa, quando, né, comparado ao grupo de controle em cultura de queratinócitos humanos. Efeitos observados para esses marcadores são relacionados com os potenciais de atuar de forma dermocalmante na pele e ter um potencial anti-inflamatório. Então, quando a gente traz, né, essa possibilidade orgânica, certificada, tal, que a gente tem todo esse rastreio e que a gente consegue ter essa comprovação de eficácia, nos permite aí a sugestão, né, de aplicação do Biocalmin para diversas áreas aí, dentro aí da cosmetologia, né? A gente testou com 3%, mas a gente recomenda de 2% a 5%, porque depende do que se deseja como cliente, depende também se tem outro ativo na formulação que seja semelhante, potencializador, enfim. E aí, né, a extensão de utilização é muito ampla, então, desde áreas de mucosa, como oral care, os cuidados pessoais básicos, mesmo área íntima, capilar, skincare, enfim, né, tudo isso que a gente já sabe, até os cosméticos de skincare, que hoje em dia a gente já sabe da relevância e da importância da gente evitar processos inflamatórios, né, da gente prevenir agravamentos que vão levar a acne, a discromias, a tantas outras, né, questões aí que a gente quer evitar esse envelhecimento precoce, né? É uma matéria-prima, né, botânica, então precisa estar protegida, né, da luz solar, de temperaturas muito elevadas na sua estocagem. E aí informações, né, extras aí, né? Produto não testado em animal, não irradiado, não GMO, não nano, com certificação do IBD, IBDIN e IBD vegano, e não contém glucose ou lactose. Muitas indicações, né? Deixamos aqui algumas sugestões, né? Então, a gente sabe que o sistema tensoativo, né, principalmente para as pessoas de peles alípicas, que normalmente isso acentua, né, na melhor idade, vamos dizer assim, crianças, rosáceas e telangiectasias, acne, produtos, né, que a pele sofreu um agravamento, como, né, o fato de se barbear ou se depilar, produtos pós-sol, pós-peeling, prevenção de manchas, porque uma pele, ele não é um despigmentante, mas ele é um produto que quem está fazendo um tratamento para redução, né, de escromias, ele acalma essa pele e evita que essa pele volte a manchar novamente. Então, manter a pele, né, em homeostase sempre é o caminho. E aí, claro, né, se a gente não está com estresse, se a gente não está tenso, a gente não provoca. Eu sei que o Botox resolve, né? Todo mundo lá, os repórteres dos jornais famosos do Brasil, já não pode dar qualquer notícia que não franze mais a testa, enfim, mas involuntariamente a gente vai estar fazendo, né, esse movimento toda vez que nós estivermos mais estressados, né? E isso, mesmo que a gente não vinque com sinais de expressão, a gente está estressando aquele tecido, né? Não só de epiderme, derme, mas área muscular também. Pele desidratada, que muita gente às vezes confunde que peles oleosas não precisam de hidratação, né? E a gente sabe que precisa, sim, toda pele precisa, é uma questão de saúde isso. E cuidados aí com as mãos, né? Porque da mesma forma que a gente envelhece na face, a gente envelhece nas mãos. São duas áreas muito agredidas, né? Pelos nossos hábitos, por estarem expostas, enfim, por todas as intercorrências aí. E aí a gente deixa aqui uma sugestão de formulação, né, para vocês pensarem aí como um spray gel em brisa, né, uma coisa fresca, calma. A ideia de ser um gel sprayável, a gente consegue isso com a presença desse agente geológico, que é o Laponite XL21. Ele tem uma ação tixotrópica incrível, você faz um gel, né, gel, viscosinho e tal, e você põe no spray, não estou falando pump, spray, né, para formar névoa mesmo.
Eu preciso de um ácido, né, para poder fazer o ajuste de pH com esse produto, muito fácil de trabalhar, muito fácil de dispersar. O nosso Biocalmin, que é a nossa estrela, e a gente indicando a 3%, que é o que foi apresentado nos testes e que aprovou eficácia. O propanediol, ou um outro umectante, glicerina vegetal, enfim, o que vocês julgarem ser mais adequado, né? Se você quiser colocar uma fragrância, a sugestão nossa seria talvez um hidrolato, em forma de hidrolato. Esse é um produto que nem precisaria de fragrância, mas, né, em querendo usar, essa é uma forma, ou fazer o uso de alguma fragrância sem alergênico, que seja, né, adaptada para um produto hidrofílico. E aqui a gente escolheu o conservante, o Spectrastat PHL, que é um desses conservantes modernos, né, sem tantos malefícios aí para a sua aplicação na pele, são aprovados aí e estão em concordância com as certificadoras, né, do mercado, e muito fácil de fazer, né? O segredinho é dispersar o agente geológico tixotrópico na água sob agitação, 15 minutos, sem grumos, sem nada. Tem que ajustar o pH, porque quando você faz essa adição, há uma elevação alta do pH, então você precisa trazer para o pH que você deseja, né? E aí pesar o resto dos componentes, e você tem um gelzinho lindinho, super refrescante, e promovendo, né, a calmia, e que, claro, né, que é uma sugestão que pode ser adaptada para formulações mais detalhadas, e que a gente se coloca aí à disposição, né, de todos vocês, para ajudar a construir outras formulações com outros usos, em forma de emulsão, em barra, enfim, né, alinhada com conceitos de waterless. E era isso o que a gente queria trazer para vocês, e deixamos este espaço aí. Queria ver se a Geisa queria fazer alguma consideração, né, com a formulação, enfim, mas deixar um espaço aqui para poder estar atendendo aí os questionamentos de vocês, estamos à disposição. Eu vou olhar aqui. Eliane, Fala, Geisa. tem algumas perguntas no chat, mas o que é interessante do Biocalmin é essas aplicações, né? A diversidade de aplicação, porque hoje na indústria, às vezes é complicado você adquirir tantos insumos. Então, o blend, ele é super interessante, tem uma ação cicatrizante na mucosa oral fantástica. Então, para higiene oral, uso infantil, para pessoas com gengivas sensíveis, gengivites, a aplicação é fantástica. A experiência que a gente tem, né, com ele, também para a área íntima, é bem interessante, seja infantil ou também uso ginecológico, né, ou para banho infantil, porque a pele da criança, do bebê, é interessante você trabalhar com ingredientes que tem essa característica mais calmante, e para o couro cabeludo também. Quando a gente pensa em couro cabeludo hoje, a gente vê esse estresse, essa couro cabeludo irritado, não só a pele, né, que a gente quer acalmar a pele para preservar a vitalidade e tudo, mas também no couro cabeludo, para dermatites, para alívio de coceiras, de irritação do couro cabeluludo. Então, é bem interessante. Também, né, Geisa? PET, a gente tem recebido bastante consulta para produtos para PET, né, que são animais, principalmente cachorros de pelo longo, que a gente sabe que tem um alto índice de dermatite. Esse é um produto bem interessante, né, que não tem uma coisa que eu estou aprendendo, né, fazer formulações às vezes para PET ou participar dos projetos. Tem ativos que você lê a literatura maravilhosos, aí a hora que você pega o ativo ele tem um cheiro, e cachorro tem uma percepção olfativa muito apurada, né? E então, com o Biocalmin, a gente consegue, né, como a Geisa disse, essa abrangência de produtos bem ampla mesmo, né? Outra coisa... Oi, desculpa. Não, que eu ia só acrescentar a questão da acalmia dele, essa função, essa propriedade que tem de reduzir, né, a ação das
processo inflamatório, isso, é porque, por exemplo, a aquileia, ela é rica em azuleno, que o azuleno é bem presente na camomila, que é uma planta de difícil adaptação no Brasil, enquanto que a aquileia tem uma concentração extremamente importante de azuleno, que confere essa propriedade calmante. E a outra coisa que é interessante a gente ressaltar no Biocalmin é que a aloe vera, ela é rica em polissacarídeos, que tem uma ação também importante aí como prebiótica. E hoje a gente pensando aí em produtos que vai estar atuando, né, favorecendo o microbioma da pele, vale a pena a gente avaliar e experimentar. Ele tem uma pergunta aqui também. Você pode ir fazendo, Geisa, por favor? Tá. Só pode fazer para eu ouvir, Sim. aí a gente responde junto. Vamos lá. Tá, aqui, a questão dos extratos que são glicólicos, eu vou responder aqui. O suco de aloe vera é somente o gel de aloe vera, quando você vê aquela mucilagem que foi extraída e estabilizada com os conservantes, tá? E os demais são extratos glicerinados, então o calanchoe, a portulac, a aquileia são extratos glicerinados, não trabalhamos com propileno glicol, com esses outros extratores aí, são a glicerina é uma glicerina vegetal, como a gente já disse, né? É um insumo que tem todo esse rastreio aí dos ingredientes. Inclusive, deixa eu só complementar, quando a gente é diferenciado essa aloe vera, como a Geisa falou, porque não tem proporção de água, não tem solvente, é a mucilagem. E muita gente, até vou responder isso, porque muita gente já recebeu a amostra, e como ele vem como, né, gel de aloe vera, suco, não me lembro de cor agora, e aí a pessoa está esperando uma viscosidade de um gel, né? Porque você tira ele com uma mucilagem, mas quando você processa, né? Você tem, e ele é passado por peneiras e tal, enfim, você perde a viscosidade, mas não tem adição de água, de nada, ele é puro mesmo. Então, o resultado é realmente muito diferente de você usar um extrato comum de aloe vera, bem diferente. Isso. A outra pergunta era, a Mariana questionou se ele age nos sistemas endocannabinoide. Ele tem a mesma forma de resultado, né, Mariana? Quando a gente fala do sistema do CBD, né, ele tem várias formas, né, inclusive em regiões do corpo diferenciadas, tem muitas coisas ali a serem consideradas. O que a gente focou aqui, a gente chama de like, né, parecido, no sentido de trazer essa ação dermocalmente, que é o que a gente fez o teste, a gente comprovou essa eficácia e essa resposta anti-inflamatória muito intensificada, né? E eu estava vendo, até hoje, foi bom você ter tocado nisso, de uma pessoa que não é tratamento tópico de pele, mas que usa, né, com aprovação, o CBD e tal, e tudo assim, né, como tudo, né, em excesso, a gente falou uma questão de dosagem, o excesso também dele traz algumas complicações, né, de retenção de líquido, às vezes, enfim. Então, por isso que, né, usar na medida certa e entendendo direitinho o mecanismo de ação, Mariana, se você quiser que a gente te mande o teste depois para você olhar, o pessoal da Nucleovitro que fez a verificação in vitro para a gente, mandou um relatório bem legal, a gente disponibiliza para vocês, né, acompanharem direitinho esse mecanismo, tá bom? A outra pergunta, Eli, se dava para ser adicionado em protetor solar? Sim, super. Quando você já no próprio protetor, né, tem aí ativos, né, tanto antioxidantes, que são, né, fundamentais, como ativos que trazem essa acalmia, com certeza, você está evitando... E aí eu não estou falando só do filtro solar que você vai para a praia tal, e se expõe literalmente ao sol. Nós vamos falar do filtro solar de skincare das mãos, que a gente usa todos os dias, né? A gente recebe radiação, mesmo com filtro e tal, e é necessário, precisa. E aí você ter, por exemplo, uma linha skincare que tenha o filtro solar com o Biocalmin, e depois você ter um produto para noite, um pós-dia, vamos dizer assim, combinando ele com ações antioxidantes, você tem, né, um caminho muito interessante para prevenir envelhecimento, com certeza.
A Mariana questionou, a pergunta dela é se podemos dizer que seria um ativo biomimético. Sim, né? Porque quando a gente fala de um ativo biomimético, é um ativo que é semelhante ao que é a fisiologia. E as plantas, em geral, né, Eliane, elas têm essa característica de entregar, por exemplo, enzimas, vitaminas, aminoácidos. Então, tem estruturas ali que a gente está falando aqui de testes que foram feitos na promoção da acalmia, mas também a gente não pode esquecer e ignorar a ação nutritiva da aloe vera por mecanismo biomimético. Então, ela tem essa característica biomimética, assim como quando a gente vai analisar outros ingredientes, outros constituintes presentes aí no blend. Então, sim, pode dizer. Só um pouquinho aqui, ó, rapidinho, porque acho interessante, eu ia responder isso daí. Quando a gente olha aqui nas propriedades, Mariana, né? A gente vê, por exemplo, que a gente tem a presença aqui, né, proteínas e, como consequência, as proteínas, que é a epiderme, né, ao se decompor lá da queratina, você tem as essenciais, ou seja, as miméticas, aquelas que o nosso organismo produz. Mas você tem também as essenciais, que é essa ação nutritiva que a Geisa comentou, né? Porque, assim, é muito importante que sejam substâncias muito parecidas, né, quimicamente falando, com o que o nosso próprio organismo produz. Fantástico. O risco de alergenicidade, um monte de outras coisas diminui sensivelmente. Mas a gente não produz tudo, né? Mesmo nós sendo mamíferos, né? Excelentes produtores de proteínas, é o que todo mamífero sabe fazer muito bem, a gente não faz vitaminas, mas, por exemplo, tem alguns aminoácidos naturais que hoje já se tem estudos, por exemplo, que quando você estuda uma pele mais jovem e estuda uma pele com mais idade, do que a gente chama de fator natural de hidratação, né? Ou seja, aquelas substâncias responsáveis por manter a água na epiderme, tem algumas coisas que dão muita diferença, Mariana, entre uma pessoa de 20 anos e uma pessoa, sei lá, de 40, né? A competência de se manter hidratado é muito diferente. Então, a gente precisa nutrir, a gente precisa colocar também aquilo que não é mimético, mas que precisa ser adicionado, né? Que é a nutrição, que a gente pode fazer por via oral ou por via tópica. Pensamos igual, tá? Diga. O Emerson, quando é adicionado a um creme, por exemplo, como é evidenciado os efeitos dos resultados para registro na Anvisa? Então, Emerson, a gente teve um cliente que já fez, né, o teste, ele fez em forma de gel, vai depender, né, da base, você está falando de uma emulsão, ele é um produto hidrofílico, né? Então, quando você coloca numa emulsão, você pode carrear aí tanto ativos lipofílicos quanto hidrofílicos. O segredo para trabalhar com ativos hidrofílicos, se for numa emulsão, é não ter uma carga graxa muito alta e comedogênica. Então, por exemplo, não faz sentido você usar um derivado de petróleo, né, que é oclusivo, que dificulta. Então, para um produto desse, o ideal é a gente pensar em Enhancer, em substâncias que são facilitadoras de permeação, tal, e ter uma base cosmética muito compatível, muito adequada, porque melhora, né? Com certeza melhora bem. A gente acabou fazendo a sugestão de formulação, nós ficamos pensando aqui, que formulação fazer, né? A ideia desse spray é exatamente porque é uma fórmula cosmética muito simples, muito fácil, você faz a frio, não gasta carbono para fazer, muito rápida, e a sensação disso na pele é muito agradável, né? Esse agente geológico que a gente escolheu, ele tem uma competência de ser sequinho, assim, dessa formulação, por exemplo, a gente fazer um desodorante, está bem próximo, a gente precisaria acrescentar algumas coisinhas, e eu falei desodorante por quê? Porque foi uma das coisas que eu pensei de trazer formulação, porque hoje em dia está todo mundo pensando aí em não usar triclosan, né? E aí, o que usar? Né? Então, por exemplo, muita gente gosta dessa versão do spray, e esse geológico, ele tem uma aderência muito legal com a pele, a gente usa em make também, e ele é sequinho, né? Então, você associar uma base que é adequada com ativo, a chance de você obter um resultado melhor, né, mais alto, vamos dizer assim, é grande. Então, se precisar de uma ajuda para a gente pensar na sua formulação ou como adaptar,
né? E aí, inclusive, dá para a gente, se você for seguir, né, quiser seguir por esse caminho com o Biocaminho, dá para conversar com o pessoal lá do laboratório, a gente pede um desconto lá para vocês fazerem o teste, porque tem que viabilizar, tem que ficar possível, né? Mas com certeza dá para fazer em emulsão, sim. A única coisa que não dá é uma formulação anidra, sem, né, totalmente sem água, aí fica. Agora, mesmo numa formulação com baixa concentração de água, né, como num sabonete sólido, dá para pôr, tá bom? A Marinês perguntou aqui para mim se nós produzimos óleos essenciais. Nós não comercializamos óleos essenciais. Ela realmente, a gente tem projetos aqui, fazemos algumas destilações, estudos e tudo, mas ainda não está disponível para comercialização, tá? Por enquanto, nós temos mais de 100 plantas cultivadas, validadas, e dessas aí nós temos a condição de ofertar, seja extrato glicerinado, extrato oleoso ou extrato alcoólico, de várias delas, né? E no caso da aloe vera, que tecnicamente é mais rico ofertar um suco de aloe vera do que fazer um extrato glicerinado, né? E o extrato oleoso é impossível porque ela é 99% aquosa, né? Então, enfim, é isso, tá bom? Deixa eu só ver se tem mais alguma aqui. Tem a Jaqueline comentou que o Biocalmia é incrível, aplicou ele na consultoria para um projeto para pele sensível. Oi, Jaque. Tem a Maria Inês também está perguntando, há componentes para a preparação de emulsão espraiáveis que também podem ser incluídas? Haverá um resultado bem legal. Ela está afirmando, né? Há componentes para a preparação de emulsão espraiáveis que também podem ser incluídas. Haverá um resultado bem legal. Sim. Bem legal. Aqui, se a gente quisesse fazer uma emulsão, era só ter um emulsionante líquido e uma pequena fase oleosa, a gente faz isso daí, dessa forma, do mesmo jeito. Aí fica com aquela cara de desodorante. Leite. Leitinho. Mais fluido, né? Uma emulsão fluida. Sim. Temos mais? A Emerson perguntou se os extratos têm laudo desse efeito esperado. Sim, para o dermocalmante, sim. Temos a comprovação de eficácia, Emerson. Aí é só entrar em contato com a gente e a gente disponibiliza para vocês, ou através vou deixar aqui no chat nosso e-mail, né? Ou LinkedIn também. Estou deixando aqui, ó. A Fabiola pediu mesmo. E-mail. Muito bom, pessoal. Falando um pouquinho da Biocerrado, nós temos aí, só aproveitando enquanto a Eliane escreve, a Fison Ingredientes, ela representa aí todos os nossos insumos. Então, temos o Biocalmin, né, com testes de eficácia in vitro, mas também temos a aloe vera pura, o suco de aloe vera, e dentre tantos outros insumos. E claro que podemos fazer preparações, um blend, conforme o projeto de cada empresa, tá? Então, a gente pode procurar a Eliane, que a gente pode fazer essa parceria para o projeto aí ser viável. A gente sempre mantém, né, um estoque dos que são mais usuais. Eu agora estou apaixonada, já falei para a Geisa, eu me apaixono pelos ativos, igual eu me apaixono por pessoas. Da Bertalha, assim, que eu fiquei enlouquecida com a riqueza de zinco que tem essa planta, muito interessante para o processo, né, de prevenção de envelhecimento precoce, para processo de controle de oleosidade, assim, e aí a gente tem uma planta que entrega isso num teor bacana, né? Então, eu e a Geisa, quando a gente junta, a gente fica falando, vamos fazer um blend assim, 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 a gente tem 1000 ideias, e se alguém quiser alguma, estamos aí à disposição para poder pensar junto também, gente. A Fabiola escreveu aqui que ela ficou triste, pois perdeu um pouco da apresentação, pegou no finalzinho, mas vai ser disponibilizado no YouTube. Vai, e se alguém quiser a apresentação também, a gente disponibiliza. Só entrar em contato, a gente envia na boa. No canal do YouTube da ABC vai estar, e o pessoal da ABC normalmente depois manda o link para a gente também normalmente posta lá no LinkedIn, tá? Então, se alguém quiser visitar-nos, né, como Fison Ingredientes, estamos lá também.
E abertos aí a sugestões, a pesquisa, a gente adora um desafio e, Sim, enfim, acho que é isso. Mais alguma sim. pergunta, Geisa? Não, acho que é isso Não? mesmo. Nós estamos aí à disposição, tá? Em nome da Biocerrado, juntamente com a Fison, podemos marcar reuniões para desenvolver projetos, contribuir aí para a entrega de produtos naturais com certificados, né? Com os insumos certificados, com todo esse controle da cadeia, que eu acho que é o mais importante, porque a gente precisa, quem tem esse olhar e deseja produtos, ingredientes naturais, uma fórmula natural, eu acho que é extremamente importante esse critério de avaliar, de investigar a origem, como é feito, por isso que nós, né, da Biocerrado, estamos aí à disposição para contribuir no projeto de cada um, tá bom? Eu conto essa historinha porque quando a Geisa foi minha aluna, ela estava iniciando, né, nesse projeto, era nova, era uma menina recém-formada, e super boa aluna, né? E toda vez que eu ia dar aula, ela vinha às vezes com umas perguntas e sempre tinha alguma coisa, olha, mas está dando umas instabilidades e tal. Aí um dia eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, mas essa menina é tão estudiosa, o que que você... Eu falei, vou perguntar. Aí eu falei, escuta, você pode me falar mais ou menos como é que você está formulando e tal? Aí ela olhou para mim com essa carinha dela e falou assim, estou usando, era um sabonete líquido, eu lembro direitinho, acho que era um desilglicoside, alguma coisa assim, sulfate free, e 70% de aloe vera. Aí eu falei, quanto? Ela falou, 70. Eu falei, não, você está falando 7. Ela falou, não, a senhora acha pouco? Eu falei, menina, brinquei com ela. Eu falei assim, tá bom, você trabalha numa empresa que você abre a porta, tem um babosal? Ela falou, é. Aí eu falei, não. Eu falei, você está falando sério? Ela falou, tô. Eu falei, não, eu preciso conhecer isso daqui. Então, para vocês conhecerem a Biocerrado, tem que ir lá, né? A gente foi para fazer uma excursão para ver a ararinha azul, para ver a abóbora menina, porque tem umas coisas que, para a gente que vive em São Paulo, eu acredito que a maioria das pessoas que estejam aqui vivem, né, em metrópole, enfim, e tal. E aí, quando você olha para aquela exuberância, para aquela riqueza, aí você fala, meu Deus, vou meditar, vou fazer umas acalmia aqui para poder voltar o meu juízo para o lugar, né? E aí, claro, de lá para cá, a coisa cresceu bastante, né? Tanto, deixa eu dar os parabéns aqui para Gilberto, Lívia, as meninas lá, todas são queridíssimas lá da Biocerrado. Me sinto realmente muito feliz, em nome da Fison, de poder ter a Biocerrado, né, como uma representada nossa. E é muito bom a gente ser da área, né, das ciências e ver pessoas no Brasil, né, que são doidas, né, mas porque ainda investem nessa ciência, né, nessa ciência que eu digo não é só de fazer cosmético, né, mas de respeitar a terra, de respeitar os trabalhadores e de fazer um serviço que realmente merece assinatura, tá? Então é isso, a gente fica muito feliz mesmo com a presença de vocês, a gente vai estar na Incosmetic, lá na stand H98, são todos bem-vindos, vai ter surpresinha lá, vão lá nos visitar, que vai ter coisinhas legais para a gente mostrar o portfólio todo da Fison, mas essa riqueza que a Biocerrado representa dentro do nosso portfólio. Ok? É isso aí, muito obrigada a todos. Muito bom, né, poder contribuir, aí a gente compartilhar histórias, cada um tem uma história, e certamente tem histórias incríveis aqui. A minha começou um tempo atrás, né, alguns anos atrás, e sempre estamos nessa caminhada aí, do conhecimento, de entregar o que realmente é importante, né, dentro desse conceito de saúde, beleza e respeito para todo mundo. Muito obrigada para todos, e até a próxima. Obrigada, ABC, estava com saudade de vocês, é muito bom estar aqui nessa casa, nesse espaço. Sintam-se à vontade para também estarem nas nossas casas, tanto Biocerrado quanto Fison Ingrediente. Tá bom? Obrigada, Obrigada. Rosinha. Obrigada, Bibi. Bibiana, lá, que legal. Obrigada, pessoal. Até Obrigada, mais. Soraya. Bom te ver aqui. Nossa, todo mundo aqui. Muito bom, gente. Obrigada mesmo pela parceria. Fico feliz. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Bye, bye.